Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de São Paulino. Eu sou o Antônio, quero trazer notícias aí do nosso tricolor paulista, notícias que eu considero importantíssimas demais para o dia do nosso São Paulo. Quero falar sobre uma possível retirada de um atleta do tricolor para trabalhar com o Luiz Felipe, que assumiu o Flamengo agora. Quero falar também sobre Zubeldia, as eliminações do tricolor, deixar a visão do Antônio Gomes aqui, do canal Papo de São Paulino. E quero falar também sobre uma venda aí, que é uma bomba inesperada aí do nosso tricolor, que tomara que não aconteça. Eu não gostaria de ver isso acontecendo no nosso tricolor paulista. Eu quero falar, galera, é uma notícia que vem surgindo aí, essa tarde ganhou muita força, de que o Luiz Felipe assumiu o Flamengo. É um cara que estuda futebol. O Luiz Felipe já era um cara que já tinha ideias de treinador, estava nas categorias de base do Flamengo e agora assumiu o Flamengo. E ele ama trabalhar com o Rafinha, segundo informações lá nos bastidores do Flamengo, que está vindo muito forte, é que ele vai fazer uma proposta ao Rafinha. Ele quer o Rafinha trabalhando na comissão técnica do Flamengo. Todo mundo que observa o Rafinha jogar já vê que o Rafinha tem postura, né, de treinador. O Rafinha com certeza aí vai ser um futuro treinador de futebol, um cara que ama gesticular, ama conversar, é intenso, daquele jeito doidão dele assim também. Mas assim, os clubes amam um jogador como o Rafinha. Eu amo jogador daquele tipo, prefiro do que esses mortos que tem por aí. O Rafinha já é um líder nato e pode ser que ele venha deixar o tricolor se tiver uma proposta boa. Ele gosta do Luiz Felipe, são amigões. Eu espero que não, né? Espero que ele fique no tricolor. É um líder nato e o São Paulo está precisando muito do Rafinha. O jogador que pode sair e deixar o São Paulo, galera, é Bobadilha. Bobadilha se destacou no São Paulo. Ele veio para o São Paulo já com essa fama de que poderia se destacar no São Paulo. Um jogador que chuta de direita, chuta de esquerda, tem um bom passe, é dinâmico, é um jogador perfeito para o futebol europeu. E já tem clubes da Premier League, clubes da Itália e clubes da Espanha de olho em Bobadilha. O São Paulo só libera Bobadilha se caso pagar mais de 10,5 milhões, que foi o que o São Paulo pagou no Bobadilha. Mas isso aí é moleza, os caras pagam mesmo e diz que já tem propostas aí bem legais aí para retirar a Bobadilha do São Paulo no final do ano. O São Paulo também não está mal nessa posição, né? O São Paulo tem a volta do Pablo Maia, tem a volta do Alisson, tem já o Santilogo. O São Paulo também nessa posição está bem. Dizem que a salvação do ano do São Paulo aí, financeiramente é a venda do Bobadilha. Também circula-se uma notícia muito forte aí de que o Zubeldia podia deixar o São Paulo, que o São Paulo não irá fazer força para segurar o Zubeldia. Eu acho um erro muito grande se o São Paulo deixar o Zubeldia ir embora. O Zubeldia para mim é um técnico que o São Paulo precisa muito, é um técnico intenso, é um técnico que gesticula ali no campo, é um técnico que trabalha por melhor do São Paulo, é um cara que estuda o São Paulo. As eliminações do São Paulo nas competições que o São Paulo teve, eu não credencio nenhuma dessas eliminações ao Zubeldia. Eu credencio essas eliminações à diretoria do São Paulo, que não fez o que tinha que ser feito. Por exemplo, se você pegar o Real Madrid acabou o ano passado, ele foi campeão da Champions League. Ele chegou nesse ano, ele trouxe um dos melhores jogadores do mundo, que foi o Mbappé. Ele reforça o que já é bom. O São Paulo tem um time bom, só que o São Paulo não foi agressivo no mercado. O São Paulo não foi agressivo na janela de transferências. Isso fez com que o São Paulo ficasse enfraquecido para grandes confrontos. Por exemplo, o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, aí pessoas falam isso ou falam aquilo. Para mim, na minha visão, é tudo conversa fiada, conversa de gente que cria mais confusão do que entende realmente de futebol. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro porque o Atlético Mineiro é um time muito melhor do que o São Paulo. O Atlético Mineiro se reforçou bem, já tinha um time bom, foi lá, trouxe Bernard, trouxe o Júnior Alonso, reforçou o time bem reforçado e ficou um time muito melhor do que o São Paulo. O São Paulo poderia ter ganhado porque o futebol permite que você ganhe de um adversário mais forte. Mas o São Paulo não era mais forte o suficiente para ganhar do Atlético Mineiro caso as coisas acontecessem como aconteceu. Por isso São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro. Não colocam na conta do Zubeldia, colocam na conta do Casares, na conta da diretoria
que não se preparou, o torcedor que não percebeu. A diretoria pensou assim, vamos com esse elenco, vamos gastar só esse tanto, o que a gente conseguir tá bom. Foi isso que aconteceu. O São Paulo conseguiu, chegou no máximo que poderia dentro do que investiu no elenco. Esse último jogo que o São Paulo também jogou com o Botafogo também não credencia o Alzo Beldia. E também não, eu acho uma sacanagem, uma puta de uma sacanagem, quando eu vi, por exemplo, alguns torcedores criticando, por exemplo, o Lucas, criticando o Caleri, falando que os caras pipocou. Porra, mano, eu fico pensando, você não pensa, você pelo jeito não entende nada de futebol, cara. Por exemplo, o Caleri perdeu o gol feito lá. Isso custou o São Paulo? Não. O Lucas perdeu o pênalti, custou? Não. Por que eu falo que não custou? Porque o São Paulo que foi campeão, tricampeão do mundo, que foi campeão, depois bi, depois tri, também perdeu gols. Também falhou os atacantes. Também falhou o zagueiro, também falhou o goleiro, porque faz parte do futebol as falhas. Agora, por que o São Paulo não conseguiu? Porque era inferior ao Botafogo. O Botafogo também se reforçou melhor do que o São Paulo, ficou um time melhor do que o São Paulo e conseguiu ganhar. Se o São Paulo tivesse um elenco tão forte quanto o do Botafogo, eu até digo, não, aí realmente a gente vai acreditar o Zubeldia, acreditar isso, acreditar aquilo. Os atletas aí falam, o atleta pipocou porque não fez o gol, porque perdeu. Meu, o Romário perdeu um gol na Copa de 90, para quem lembra, dentro do gol. E o Brasil foi campeão. Porque um time campeão, quando ele é bom, você precisa superar as falhas de jogo. O que aconteceu com o Lucas e o que aconteceu com o Caleri no jogo contra o Botafogo foram falhas de jogo. Não foi. São falhas que um time campeão precisa ter elenco para suportar, para vencer elas e para ganhar e para ser campeão. Isso aí acontece. O Caleri vai perder mais gols dentro do gol. Os outros jogadores vão perder dentro do gol. Por exemplo, se o São Paulo passasse nos pênaltis, todo mundo ia esquecer que ele perdeu um gol embaixo do gol. Porque depois ele foi lá e fez o outro. Por quê? Porque isso não é relevante, galera, para a eliminação. A eliminação do São Paulo foi porque pegou um time melhor. O São Paulo não se estruturou o suficiente para conseguir ganhar do Botafogo dentro do jogo. Podia ter saído morto lá do Rio. O Botafogo que não conseguiu fazer os gols lá. O São Paulo poderia ter levado 4, 5 lá no Rio fácil. Criou muito pouco, só se defendeu o jogo inteiro. Fez um primeiro tempo ruim aqui em São Paulo. O segundo tempo foi melhor.